Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos buscar a Arca da Aliança para que nos salve. Foram derrotados, a arca foi presa. A Arca da Aliança era para o povo eleito a presença visível de Deus no meio deles. Com esse Deus, o povo eleito vencia as guerras e os inimigos sabiam disso. O povo, porém, com o tempo, deixou Deus de lado, até esqueceu da arca. Só se lembrou porque as coisas iam mal na guerra. De repente, esse povo, cujo coração está longe de Deus, manda buscar a arca, como se fosse um amuleto mágico, esperando com isso ganhar o combate. O povo se serve de Deus mais do que servir a Deus, e a derrota é terrível. Até o grande sinal da arca é capturado pelos inimigos e se perde. Do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-Ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afec, e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu em um grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: Que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: Ai de nós, porque os hebreus não estavam com esta alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará? Quem nos salvará das mãos desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje quisemos focar a nossa lupa sobre este misterioso e desconhecido trecho. O povo de Israel está vivendo um tempo de afastamento de Deus, de traição de Deus. Por isso os filisteus se apresentam fortes e vencem Israel. Esses filisteus e todos os inimigos de Israel são aqueles que impedem a posse da terra prometida e são os símbolos dos nossos problemas, das dificuldades da nossa vida. A arca está em Silo, lugar onde ela era guardada antes de ser levada à cidade de Jerusalém. Infelizmente, o povo se lembra da arca somente quando se encontra no apuro
quando está afundando e os inimigos estão para despedaçá-lo. Se bem refletirmos, isso acontece a nós também, que nos lembramos de Deus somente quando os problemas destroçam a nossa vida. Eterna é a tentação de procurar Deus somente quando as coisas não vão bem. Na verdade, o coração dos israelitas estava longe de Deus. É por isso mesmo que Deus permite que os filisteus o derrotem o povo eleito, como acontecia no tempo dos juízes. Quando Israel está em plena comunhão com Deus, então os muros caem até sozinhos, como aconteceu em Jericó. Mas quando Israel se afasta de Deus, então nem a arca do Senhor serve. Como sabemos, a arca continha o que de mais sagrado os israelitas tinham: as tábuas da lei, um pote com o maná do deserto e a vara de Arão. A arca era o símbolo da aliança com Deus. Sobre a tampa dourada da arca da aliança, Deus costumava aparecer em sua glória, no meio de 2 anjos, 2 querubins. A arca era como o estrado de Deus, onde se apoiavam os pés de Deus. O templo valia pela arca da aliança que continha. Agora reflita sobre esses acontecimentos. Parece que o povo se lembra da arca somente quando está no apuro, quando arrisca de perder a guerra com os filisteus, não somente uma batalha. O povo se dá conta de que a derrota depende do fato que Deus não está no meio deles. E ao invés de se perguntar o porquê Deus os havia abandonado e se converter, querem trazer de volta Deus com um trabalho, com um gesto externo, sem alma, algo de mágico, de supersticioso. Tratam a arca como se fosse um feitiço, um amuleto da sorte. Trazem a arca para o campo de batalha, achando que automaticamente esse feitiço teria lhe dado a vitória. O povo não entende que Deus não é um amuleto e a fé não é superstição. O povo não quer entender que Deus retorna no nosso meio somente com a conversão do coração, com a renúncia à corrupção, com a renúncia à idolatria, com a escolha de uma vida justa, não com rituais mágicos que não mudam a vida. Neste tempo da luta com os filisteus, a corrupção é grande, como falamos, e o símbolo desta corrupção eram os filhos de Eli, que são chamados de maus e desonestos, tombam e morrem neste combate. Assim diz o livro de Samuel: os filhos de Eli eram homens desonestos e não se preocupavam com o Senhor, nem com o direito dos sacerdotes em relação ao povo. O pecado daqueles moços foi grande diante do Senhor, porque tratavam com descaso a oferenda feita ao Senhor. Já muito velho, Eli ficava sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo o povo de Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Dizia-lhes: por que procedeis desse modo? Por que levais o povo do Senhor à transgressão? Mas eles não escutaram a voz do seu pai, pois o Senhor queria fazê-los morrer. Se esses eram os sacerdotes, imaginem os outros. Se os que deveriam se encontrar mais perto de Deus estavam em um nível tão baixo de afastamento de Deus, o que será dos outros, do povo? O povo desses anos é um povo sem Deus, ou pior, um povo que trai a Deus e o usa, o instrumentaliza. É o grande problema de quem vive no pecado: se servir de Deus ao invés que servir a Deus. Se não tiver fé e coração unido a Deus, até os símbolos mais sagrados da nossa fé não passam de um feitiço, que será capturado pelo inimigo. Israel perde tudo o que de mais sagrado ele tem. Usar Deus pelos nossos baixos interesses, usar Deus quando preciso de uma graça, tratá-lo que nem supermercado de milagres,
e depois abandoná-lo, porque se ele entra muito na minha vida, a estraga com suas exigências. O coração do povo está longe de Deus. E a primeira coisa que pensa não é: vamos voltar para o Senhor, vamos nos arrepender. Não, não é isso. O povo pensa: vamos buscar a arca do Senhor em Silo para que esteja no meio de nós e nos salve. Mas não adianta procurar Deus quando o teu coração está longe dele. Não adianta fazer longas orações falando igual papagaio se a nossa mente e o nosso coração estão longe de Deus. Nem os maiores símbolos religiosos poderão nos salvar. Hoje, nós podemos dizer com São Paulo que nem a Eucaristia nos salva, muito pelo contrário, acelera a nossa morte. Assim fala São Paulo: portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe a sua própria condenação. É por isso que há entre vós muitos enfermos, doentes, e não poucos têm morrido. Se nos examinássemos, não seríamos punidos, mas punindo-nos, o Senhor nos educa para não sermos condenados com o mundo. São Paulo fala claramente que quem come o corpo de Cristo, a Eucaristia, indignamente, está cavando a sua cova, está caminhando para a morte. Não adianta fazer muitas novenas, participar de muitas missas, se o nosso comportamento é um comportamento indigno do nome cristão, se a nossa vida é uma contínua traição dos mandamentos. Não adianta rezar 1000 terços se o nosso coração não ama a Deus como Maria o amava. Se a nossa vida não é coerente, rezar é um teatro que servirá somente para a nossa condenação. Trazer a arca para o meio do povo era uma oração falsa que ofendia a Deus. E Deus não perdoa esse triste teatro da fé. No dia antes tinham morrido 4.000, no dia da arca morreram 30.000. Assim fala a Bíblia: Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e depois de vos ter tratado tão bem, vos tratará mal e vos aniquilará. O nosso Deus é o Deus da aliança e não o feitiço que eu posso comprar. Deus se toca com o coração e não com mãos sujas. O amor não admite teatro e falsidade. Melhor seria não começar a trilhar o caminho do Senhor. Nosso Deus não é um totem mágico. Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Deus não é uma superstição ancestral. A religião não é magia, e a magia nunca será religião. Existe um abismo entre magia e religião. A religião é um se religar, se unir de novo a Deus, se entregar a Deus, e pelo contrário a magia é um comprar o sobrenatural, comprar o oculto, como se faz nos centros espíritas, onde você deve pagar para fazer um trabalho. Somos nós que devemos servir a Deus e não Ele a nós. É inútil tentar comprar a Deus com orações mágicas. Mas vamos agora voltar ao episódio de hoje. O povo de Israel trata a arca como se fosse um amuleto, um feitiço. Não tem fé em Deus, mas quer usar a arca como se fosse um tanque de guerra ou um avião para bombardear o inimigo. Essa atitude está perto do que fala o segundo mandamento: falar o nome de Deus em vão. Se trata de um pecado contra o segundo mandamento que nos ordena: não fale o nome de Deus em vão. Pedir graças a Deus sem termos coerência de vida
significa zombar dele, significa atrair a sua maldição no lugar de sua bênção. Trazendo isso para os nossos dias, pense um pouco se nós também não caímos no mesmo problema. Quantas pessoas têm o terço no pescoço, igual amuleto, e andam vestidos de uma maneira indecente? Quantas pessoas usam o crucifixo, mas sua vida está longe de Deus? Quantos têm até Jesus ou Nossa Senhora tatuados no corpo, mas seu coração está entregue às drogas, à bebida? Que significado têm esses sinais religiosos se eu não sou religioso? Se torna um sacrilégio, uma atitude pior do que aqueles que nada usam. Hoje é o dia para nos perguntar: como vai a minha coerência de vida? Eu obedeço a Deus sempre? Vivo o propósito que a palavra me pede? Ou eu trato a igreja como um supermercado de graças, que entro e compro o que preciso, e depois saio e nunca mais volto, até precisar de uma outra graça? O meu relacionamento com Deus consiste em pedir ou em obedecer às suas leis, fazer a sua vontade? Se antes não houver uma escolha clara de responder ao amor de Deus, fazer a vontade de Deus, não há pedido que funcione. Perderemos a batalha e perderemos até aquele pouco que tínhamos. Perderemos a vida. Vamos refletir hoje como é a minha oração. Eu busco a intimidade com Deus ou sou interesseiro e somente sei pedir? O que eu sou capaz de oferecer a Deus? Eu levo a sério a lei de Deus? Vamos refletir um minuto. Depois desta meditação, vamos ler de novo o trecho que hoje Deus nos doa. Naqueles dias os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-Ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afec, e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu em um grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: Que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: Ai de nós, porque os hebreus não estavam com esta alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará? Quem nos salvará das mãos desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens,
para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a nos religar a Deus, servir a Deus. Viva abraçado a Deus. Paz e alegria a todos. Servir a Deus e não se servir de Deus. Paz e alegria a todos.